Dia de vídeo profundamente literário, porque eu quero te explicar de uma vez por todas quais são as principais diferenças entre a tragédia grega e a tragédia romana. E eu tenho certeza de que você vai entender tudinho. Oi, aqui é a Stephanie e você está no canal Mundos Impressos, e no vídeo de hoje eu te convido a mergulhar um pouquinho mais fundo na literatura, direto para um tipo de texto que te ajuda a entender muito sobre as histórias que atualmente nós tanto amamos, as tragédias. Mas antes de te explicar o porquê e quais são essas principais diferenças, eu gostaria que você entendesse principalmente o que é a tragédia propriamente dita. Como as tragédias surgiram na Grécia, nada mais justo do que o termo ser grego. Só que o significado dessa expressão tragédia tem um significado um tanto quanto engraçado e curioso. Tragédia significa canção do bode. Na verdade, esse termo é tão antigo que ninguém sabe ao certo de onde ele se originou. Só que é claro que há um monte de suposições, né? Há quem diga que esse termo vem do fato de que os coitados do bodes eram sempre sacrificados durante essas apresentações. Outros dizem que é porque davam bodes como prêmios depois dessas apresentações. E outros dizem até que existia essa expressão porque os atores se caracterizavam com peles de bode. Ou seja qual for a suposição, pro bode a coisa nunca ficava boa. A única certeza que a gente tem mesmo é que essas apresentações tinham um culto religioso, mitológico, porque eram feitos basicamente como uma espécie de oferenda para o deus Dionísio, que é o deus do vinho, das festas, do teatro, ou seja, o deus do oba-oba. E quem já leu Percy Jackson sabe exatamente sobre o que eu tô falando. No senso comum, quando a gente conversa sobre tragédia, as pessoas normalmente e principalmente pensam sobre uma história que tem um final triste. Mas entre os estudiosos do drama, do gênero drama, uma tragédia precisa, antes de qualquer coisa, enobrecer a vítima. Ou seja, a tragédia precisa ser espetacular, colocar a vítima sob holofotes, ao ponto de ela não conseguir nenhum tipo de ajuda, nem mesmo das pessoas que são mais próximas de si. Justamente porque essas tragédias estão relacionadas à transcendência da vida, o que está além da vida. E é aí que a crença dos povos entra, caracterizando a sua principal diferença. A tragédia na cultura grega vai acontecer com base no destino, o destino que os deuses delimitaram para aquela pessoa antes mesmo de ela nascer. Então não importa o quanto você seja bom, o quanto você faça o bem, o quanto você deseja o bem para todo mundo, se você estiver destinado pelos deuses a ficar cego e cometer suicídio, é exatamente isso que vai acontecer na sua vida. Esse tipo de ideologia, inclusive, na cultura grega, fazia com que essas vítimas fossem vistas como pobres coitadas, como pessoas desafortunadas que tentavam e ainda assim morriam na praia. Por isso que as vítimas na tragédia grega são sempre vistas como heróis, como grandes líderes, porque eles faziam de tudo para melhorar o mundo e mesmo assim se davam mal. Ou seja, primordialmente a tragédia grega tinha um cunho religioso, porque ela era toda baseada na mitologia da época, na maneira com que os deuses faziam com nós humanos o que eles bem entendessem. Só que o tempo foi passando, as coisas foram se modificando, os romanos foram apanhando as coisas da Grécia para si, e como se não bastasse, ainda sua mitologia e filosofia. Só que eles não queriam admitir que a cultura grega se destacava da sua em alguns aspectos. Em outras situações até mesmo funcionava de um jeito melhor. Então, no momento de adquirir aquela cultura para si, eles davam uma modificada. O famoso pode copiar, só não faz igualzinho. Tanto que a principal filosofia que norteia a tragédia romana ainda assim é uma filosofia que se originou na Grécia, ainda que no jeito mais tímido, conhecido como estoicismo. Essa filosofia foi fundada por Zenão de Cício e ela falava basicamente sobre o quanto nós humanos deveríamos aceitar o destino para ter uma vida mais tranquila, que viver uma vida de extremos, seja extremos de preocupações ou extremos até de despreocupações,
não fazia bem. Só que os romanos passaram a olhar esse estilo de vida de um jeito mais diferente. Isso porque com a evolução humana, a visão de mundo também começou a ser modificada. Então, se antes eles acreditavam que tudo o que acontecia era porque os deuses queriam, de repente eles passaram a perceber que as escolhas da pessoa resultam em um final para ela. Ou seja, se você faz coisas boas, vai colher coisas boas. Se você faz coisas más, vai colher coisas más. Então, se aquele personagem na tragédia grega fica cego e comete suicídio porque os deuses queriam, na tragédia romana acontece o mesmo com ele, mas porque ele fez por merecer. Entende? Tragédia grega, deuses, destino, personagem como vítima. Tragédia romana, estoicismo, escolhas, consequências. Então, na hora de ler um Sófocles, um Sêneca da vida, tente encontrar essas características. Tenta perceber como o desfecho da história, o clímax, se dá. Como o personagem encontra o seu fim? É o destino? São suas escolhas? Como é que acontece? E aí você vai entender perfeitamente o porquê e onde essa história se encaixa. E claro, se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo mostrando o que aconteceu depois de tudo isso e de onde se originou, bem como suas características, da tragédia elisabetana de Shakespeare. Qualquer dúvida já sabe, berra nos comentários. Vou deixar alguns links de apoio aí embaixo na descrição. Lembrando que se você comprar algum livro pelo meu link ou qualquer outro que você tenha do seu interesse, para me ajudar muito com o canal. Mas você também consegue me ajudar muito clicando aqui embaixo no gostei e se inscrevendo para mais vídeos como esse. Obrigada por estarem acompanhando esse projeto de Mundos Impressos todo dia. Amanhã é dia de análise de Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf, e eu espero muito que vocês gostem. Obrigada pelo carinho, por estarem aqui, e eu os vejo amanhã. Tchau, tchau!